Bom dia, meus irmãos, amigos, familiares. Hoje, dia 4 de maio de 2020. Nós temos feito uma série de comentários sobre cada versículo do Sermão de Jesus, onde ele aborda as bem-aventuranças. O que eu acho interessante nas bem-aventuranças é que, para sermos felizes, bem-aventurados, ele determina certas atitudes, virtudes que o homem, ser humano, deve ter, não no seu exterior ou na sua prática comum no cotidiano, mas aquilo que deve estar dentro do seu coração. Quer dizer o seguinte: ele pode até estar sujo por fora por um trabalho que ele executou, mas o seu interior, o seu coração, o seu espírito estão limpos, estão purificados. E hoje, exatamente no versículo 8, o texto vai nos chamar a atenção para isso. Olha só o que ele diz. Ele nos diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo, isento de qualquer sujidade, impureza ou mancha, asseado. Quando a gente chega em alguma casa para nos alimentar e a gente percebe que aquilo não está bem asseado, não está limpo, a gente fica meio temeroso. Eu me lembro que ouvia muito falar do mercado municipal lá no Parque Dom Pedro, e eles falavam demais de um pastel e de outras coisas, iguarias que tinham lá. Aí um dia eu tive que ir lá comprar algumas sementes para plantar aqui, e eu falei, eu vou experimentar. Quando eu cheguei e olhei o mercado, a sua situação, olhei para dentro do balcão daqueles que fabricavam aquilo, olha, eu não consegui comer. Falei, como é que o pessoal elogia tanto isso? Eles não olham a sujeira, o perigo que é isso aqui? Não comi, fui embora. Então, puro, que é o termo correto que está empregado, não é apenas limpo, ele é sem mistura, ele não tem alteração pela presença ou inclusão de impurezas ou de elementos estranhos. Límpido, ele é claro, transparente. Se tornarmos por base o Salmo 73:1, onde ele diz, com efeito, Deus é bom para com Israel, para os de coração limpo. A mesma forma empregada nas bem-aventuranças. Aqueles humildes choram, mansos e misericordiosos, limpam dia a dia seus corações para que sejam puros, que não tenha a inserção de coisas que são desagradáveis, não condiz com a pureza, com a santidade de Deus, porque como ele poderá ver a Deus ser luz plena e ele tendo trevas em si? Não combina. A luz sempre dissipa as trevas, então ele desaparece. Então esses puros de coração, esses limpos, eles procuram agir de acordo com a verdade. Eles não agem pela aparência.
não têm hipocrisia. Eles são sinceros, honestos, leais. Homens que pensam e falam com pureza. Paulo, quando escreve sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 5, ele diz que a demonstração visa o amor que procede de um coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Isso nos leva a pensar que a duplicidade humana deve deixar de existir. Não se pode servir a 2 euros um desse lado e outro desse. Jesus declara essa distância no outro, dizendo a Deus e a Mamão, significa Deus e o diabo. Portanto, a manifestação exterior deve proceder de um coração renovado, agora puro, e ele deve estar de conformidade com as ações de Deus e não com as ações dos fariseus. É sobre estes corações puros que Jesus declara as bem-aventuranças, a integridade, a sinceridade, não são suficientes por si mesmas. É necessário agregar a isso uma transformação espiritual, obediente e submissa aos preceitos divinos. Estar em obediência ao cumprimento do maior mandamento, ou seja, o amor. A afirmação de Jesus para cumprir toda a lei e todas as profecias é: amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. Jesus cumpriu tudo. E se olharmos para o amor de Jesus, ele foi altruísta ao ponto de entregar a sua própria vida. Meus queridos, pode-se agir com integridade e sinceridade nos negócios, nos relacionamentos. Contudo, estar plenamente equivocado. Não basta os atos exteriores, tem que proceder lá do coração. A ação exterior, se não proceder do coração, ela é simplesmente orgulho. Seja honesto ou íntegro nos negócios, nos relacionamentos. Porque quando ele faz isso, ele procura ter o quê? O respeito das pessoas e se colocar num patamar assim, então ele olha de cima para baixo para as pessoas, mas ele não é capaz de olhar de baixo para cima para Deus que está julgando tudo e vendo tudo. Ou ele exige que os outros sejam iguais a ele mesmo nas suas práticas. Daí surgir de dentro dele os julgamentos negativos sobre os demais. Ele é o centro, ele é o bom. Os profetas de Baal, quando clamando aos seus deuses, eram sinceros e leais, íntegros em sua crença. Porém, equivocados quanto ao poder dos deuses que adoravam. E não conhecendo o Deus vivo e verdadeiro, não conseguiram resposta alguma, porque estavam equivocados nas suas ações exteriores. O seu interior estava corrompido. O que eles faziam era apenas atos exteriores que nada tinham a ver. Era um equívoco tremendo. Fica claro, portanto, que a sexta bem-aventurança, ou seja, esta que estamos estudando, não aplica sem discriminação a todos. Não mesmo. Ela é aplicada àqueles que realmente têm corações limpos e procuram a cada dia purificá-lo. Ela se aplica aos que têm de fato o coração puro.
Estes que têm o coração aqui puro, se reconhecem pecadores, a todo instante procuram as forças do Senhor para purificarem seus corações. Eles são conscientes que por eles mesmos eles não conseguem. E eles querem agir de acordo com os requerimentos do Senhor, escritos e exigidos na palavra. Eu não sou muito observador, mas sempre procurei observar as atitudes das pessoas, como elas agem às vezes com integridade e sinceridade, porém com seus pensamentos contaminados, seus corações cheios de ansiedade e de podridão. Pois por vezes os vejo agindo de uma forma e falando de outra. Se elogiam a si mesmo por sua integridade. É aquele ditado, né? Me orgulho da minha humildade. Aqui eu poderia dizer, me orgulho da minha honestidade e sinceridade. Grande mentira. Se orgulho porque de fato são orgulhosos e corrompidos mesmo. Muitos falam isso na brincadeira, e às vezes eu falo muito isso, me orgulho da minha humildade, brincando. Mas a coisa não é tão simples assim. Temos tido oportunidade de fazer análises nesses dias de pandemia das assertivas que as pessoas fazem sobre os assuntos políticos, do vírus, das ideologias, e percebo que todos se colocam como honestos. Porém, suas atitudes não demonstram isso. Suas divulgações, seus vídeos, não demonstram isso. Pelo contrário, demonstram uma certa revolta, demonstram um certo julgamento e falam coisas absurdas às vezes. O que mais me entristece é que muitos dos que se declaram servos do Senhor estão agindo com hipocrisia. A sua fé parece uma fé, como o Tiago diz, morta. Então nos fica a pergunta, como está o nosso coração? Em primeiro lugar, diante de Deus. Depois, no nosso posicionamento e comportamento perante a sociedade que nos rodeia. Será que pelo nosso comportamento estamos realmente vendo a Deus pelos olhos da fé? E as pessoas, a sociedade que nos rodeia, está observando isso em nós? Cada um faça a sua autoanálise. Seja introspectivo e pense, como estou eu diante do Senhor? Como a sociedade está me contemplando? Como um hipócrita? Falo que tenho fé, me porto como crente, mas ela percebe que o meu coração está corrompido. Qual tem sido a minha posição espiritual? De fato tenho sido luz do mundo? De fato eu estou manifestando a glória de Deus? É isso que nestes dias às vezes roubam ou trazem a paz. Se estamos agindo com hipocrisia, nós estamos atormentados, inseguros, inquietos. Se estamos purificando o nosso coração e prestando em nosso lar, nesse isolamento social, um culto a Deus, estamos meditando na palavra, orando, nós temos a paz. Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.